Você já se perguntou por que tantas mulheres profundamente espirituais, intuitivas, empáticas, aquelas que rezam, que meditam, que sentem o mundo com a alma, acabam envolvidas justamente com os homens mais destrutivos? Não é coincidência. É um padrão silencioso, cruel e devastador que se repete com frequência assustadora. Um ciclo perverso que começa com uma conexão mágica, quase espiritual, e termina com a mulher esvaziada, confusa, duvidando de si mesma, da sua fé e da própria sanidade. O que poucas sabem é que esse tipo de homem não escolhe qualquer mulher. Ele fareja a luz, e onde há luz, ele tenta apagar. Essas mulheres não são fracas. São, na verdade, tão fortes que acabam atraindo exatamente aqueles que desejam sugar essa força. O narcisista não se apaixona por ela, ele deseja absorvê-la. Ele estuda cada gesto dela, imita suas crenças, finge ter a mesma conexão com o divino, diz que acredita nos sinais, nas energias, nos anjos. Ele copia sua linguagem, seus valores, seus sonhos. E ela, com um coração puro e uma fé imensa, acredita que encontrou alguém finalmente no mesmo nível espiritual. Mas, no fundo, o que ele encontrou foi uma fonte poderosa para manipular. Não se trata de ignorância ou ingenuidade. O que acontece é muito mais profundo e perigoso. Segundo os ensinamentos de Carl Jung, tudo o que é reprimido no inconsciente busca se manifestar na vida real. E muitas dessas mulheres carregam dentro de si feridas antigas, rejeição, abandono, medo de não serem vistas. O narcisista surge como o espelho perfeito para ativar tudo isso. Ele é o personagem exato que o inconsciente dela atrai para que a ferida se revele. E o mais trágico, ela confunde essa dor com destino, com missão espiritual. No início, tudo parece sagrado. Ele a admira, a idolatra, a coloca num pedestal. E ela, habituada a servir, a doar, a curar, se entrega com a alma. Mas logo ele começa a inverter os papéis. Ela já não é mais a luz. Ela é complicada, exagerada, intensa demais. Aos poucos ele a isola, a confunde, a esgota. E quando ela tenta se afastar, ele volta como o velho eu que a encantou no início. Esse ciclo é tão viciante quanto uma droga. E muitas mulheres espirituais permanecem presas por anos, acreditando que o amor tem que ser provação, sacrifício, cura do outro. Se você já viveu algo assim, ou se está nesse momento, saiba, isso não é amor. Isso é manipulação emocional disfarçada de conexão divina. É a distorção espiritual mais cruel que existe. Mas há saída. E ela começa quando você para de tentar curar o outro e decide curar a si mesma. A partir daqui, vamos mergulhar juntos nos mecanismos ocultos por trás dessa atração entre mulheres espirituais e narcisistas, desvendando, com base na psicologia profunda de Carl Jung, o porquê de esse ciclo ser tão comum e como você pode quebrá-lo de uma vez por todas. No início, tudo parece mágico. É como se o universo tivesse conspirado para unir duas almas destinadas. E essa é justamente a primeira armadilha. O narcisista, guiado por uma percepção afiada da vulnerabilidade emocional, oferece exatamente o que a mulher espiritual mais busca: conexão. Ele finge ser profundo, sensível, desperto, usa linguagem espiritualizada, frases sobre o destino, sobre a energia do amor, sobre missões de vida. E ela, com um coração aberto, se entrega, porque ela acredita que o amor cura e que a alma reconhece a alma. Mas o que está realmente acontecendo é a ativação de um teatro inconsciente. Segundo Carl Jung, o narcisista é mestre em projetar uma persona, uma máscara social que seduz e engana. Ele não está interessado em quem ela é de verdade, mas em como ela pode servir ao ego dele. E o mais doloroso, ela não percebe isso, porque está vendo não com os olhos da razão, mas com os olhos da ferida.
aquela parte interna que clama por validação, por ser escolhida, por finalmente ser amada do jeito certo. O que ela vê nele é muitas vezes um reflexo do que deseja ver. E é aí que Jung entra com força. Aquilo que não enfrentamos em nós, encontraremos como destino. A mulher espiritual, frequentemente ferida por relacionamentos anteriores, projeta no narcisista a imagem do homem curado que ela tanto deseja. Mas, na verdade, ela está se relacionando com a própria carência, e não com o homem diante dela. Isso não é amor. É uma ilusão alimentada pela esperança de ser suficiente. Essa esperança é poderosa. Ela acredita que, se amar o suficiente, ele mudará. Se for paciente, ele despertará. E assim, o ciclo se instala. O narcisista começa a alternar afeto com indiferença, carinho com frieza. E isso, longe de afastá-la, aprende mais. Jung chamaria isso de enlace arquetípico. A mulher passa a encarnar o arquétipo da salvadora, da mãe espiritual, enquanto ele ativa a figura do ferido que precisa ser resgatado. E juntos, eles vivem uma ilusão perigosa, alimentada por sombras que nenhum dos dois está consciente. Ela não percebe que o que ele mais teme é exatamente o que ela tem, luz, porque a luz revela. E o narcisista sobrevive na escuridão da confusão emocional. Ele cria caos, joga com palavras, distorce os fatos, tudo para desestabilizá-la. Porque enquanto ela estiver tentando entendê-lo, ela não olha para si. E isso é tudo o que ele precisa, manter o foco dela nele. Porque no fundo, ele sabe, se ela despertar, ele perde. Carl Jung nos ensina que somos guiados não apenas pelo que conhecemos de nós mesmos, mas principalmente pelo que não conhecemos. E esse conteúdo inconsciente, medos, carências, traumas, é quem comanda grande parte de nossas escolhas. Muitas mulheres espirituais acreditam que estão escolhendo com o coração, mas, na verdade, estão obedecendo às ordens silenciosas da sombra. Aquela parte escondida da psique que deseja ser vista, mas teme ser revelada. A atração pelo narcisista não é racional. Ela é visceral. É como se ele tivesse uma chave invisível que se encaixa perfeitamente nas feridas dela. E de fato tem. O narcisista é especialista em perceber o que falta. Ele capta as dores dela e oferece exatamente o que ela mais anseia. No início, ele diz tudo o que ela sempre quis ouvir. Ele a vê, mas essa visão é estratégica. Ele não está interessado em quem ela é. Ele está interessado no poder que ela carrega. Esse poder de sentir, de amar, de acreditar, é a força que ele não tem e que precisa sugar. Mas ele jamais assumirá isso. Então ele a enfraquece, aos poucos, em silêncio. Começa pelas pequenas críticas, depois pelas comparações, pelo isolamento sutil. E ela, como está ligada emocional e energeticamente, entra em negação. Justifica, espiritualiza, tenta salvar. E quanto mais tenta, mais se perde de si mesma. Até não reconhecer mais quem era antes de conhecê-lo. O que está acontecendo aqui, segundo Jung, é a projeção do ânimos negativo. A mulher espiritual projeta no homem uma figura idealizada, quase mística. Mas esse ânimos, quando desequilibrado, se transforma em um tirano interno, e ela começa a ver o abusador como mestre, como destino, como karma. É como se acreditasse que precisa sofrer para evoluir, que essa dor tem um propósito, que ele está ali para ajudá-la a transcender. Mas essa crença é perigosa, porque mantém a alma aprisionada no abuso. É nesse ponto que muitas mulheres se calam, porque sentem vergonha, porque têm medo de parecerem fracas, porque, como são espirituais, sentem que atraíram aquilo e precisam limpar. Mas a verdade é outra. O que você atraiu foi o reflexo da sua dor, não da sua culpa. E a sua cura não está em mudar o outro, mas em resgatar sua própria consciência. A partir daqui, você pode quebrar o ciclo,
Mas para isso é preciso coragem e autoconhecimento. O que diferencia um relacionamento saudável de um ciclo abusivo não é apenas o que se diz, mas o que se cala. E o narcisista sabe disso. Ele não grita, ele sussurra. Ele não manda, ele insinua. Ele é o mestre da manipulação sutil. E é aí que mora o perigo, porque o abuso, que não deixa marcas no corpo, deixa rachaduras na alma. E a mulher espiritual, por confiar demais na intuição, demora a perceber que sua bússola foi sabotada. O narcisista é um programador emocional. Ele usa palavras como códigos, olhares como comandos, silêncios como punições. E ela, aos poucos, começa a se moldar para evitar esses silêncios. Muda o tom, recalcula os passos, esconde sua luz para não incomodar. Jung diria que ela está sendo sequestrada pelo inconsciente do outro e perdendo o acesso à própria essência. Ela já não sabe mais se aquilo que sente é real ou se foi colocado ali por ele. E aqui entra um conceito central de Jung: a individuação. Esse é o processo pelo qual o ser humano integra suas partes conscientes e inconscientes e se torna quem realmente é. Mas o relacionamento com um narcisista interrompe esse processo, porque ele desvia a energia psíquica da mulher para fora, para o controle, para o outro, para a tentativa de entender alguém que não quer ser entendido. E o que deveria ser autoconhecimento vira autoabandono. É nesse momento que muitas mulheres se sentem confusas, culpadas, exaustas. Elas dizem frases como: "Mas ele era tão bom no começo", ou "eu devo estar exagerando". Isso não é coincidência, é programação, é gaslighting, e é por isso que Jung alertava. Aquilo que negamos em nós reaparece na vida como destino. Se você nega sua força, sua intuição, sua dor, ela voltará em forma de relacionamento, de doença, de solidão, até ser acolhida. Mas ainda há saída, porque o mesmo inconsciente que atraiu essa relação pode dissolvê-la. E isso começa quando você para de tentar salvá-lo e começa a se salvar. A libertação não vem da luta contra ele, mas do reencontro com você mesma. Sua cura não será gritada, ela será silenciosa, firme e espiritual. E nesse silêncio, você voltará a ouvir a sua voz. Mesmo depois de tanto sofrimento, muitas mulheres espirituais permanecem presas a esse tipo de relacionamento. E isso não acontece por fraqueza, acontece porque o vínculo formado com um narcisista não é comum, é químico, é energético, é arquetípico. Jung descreveu essa ligação como uma fusão simbólica entre o eu e a sombra projetada no outro. A mulher não consegue romper porque inconscientemente acredita que está curando algo, não apenas nele, mas nela mesma. Esse ciclo tem momentos intensos de conexão, seguidos por longos períodos de afastamento e frieza. E a mente dela se acostuma a esse ritmo emocional. Isso cria um padrão viciante. A cada reconciliação, o cérebro libera dopamina. A cada rejeição, adrenalina. E aos poucos, ela se torna dependente dessa montanha russa hormonal. Jung afirmava que o sofrimento que não é transformado se repete. E é exatamente isso que vemos aqui. Repetições inconscientes de dor, camufladas de amor. A mulher espiritual, quando ferida, se transforma na curadora compulsiva. Ela acha que com mais fé, mais paciência ou mais amor, ele finalmente vai mudar. Mas ela não percebe que está sendo sugada, drenada, esvaziada. A alma dela começa a gritar, mas ela continua em silêncio, achando que isso faz parte do processo de despertar. O problema é que esse silêncio só alimenta o ciclo, porque o narcisista interpreta o silêncio dela como submissão e segue em sua manipulação. É aqui que surge o momento mais perigoso, quando ela começa a se acostumar com a dor. Ela para de reclamar, para de pedir, para de se olhar no espelho. A espiritualidade que antes era fonte de luz vira uma prisão emocional.
E o narcisista se torna seu guru sombrio. Ele deturpa conceitos sagrados como karma, resgate, espelho e usa tudo isso contra ela. Tudo aquilo que era sua força, agora a mantém presa. Mas Jung nos ensina que toda sombra, quando iluminada, perde o poder. A saída começa com um simples ato de coragem, olhar para si sem máscaras. Reconhecer que o amor verdadeiro não destrói, não confunde, não silencia. O amor verdadeiro desperta, liberta, eleva. Quando ela entende isso, algo muda. Ela começa a se relembrar de quem era antes dele. E esse reencontro consigo mesma é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Porque a alma que desperta não volta a dormir. O processo de cura não acontece da noite para o dia. Ele exige enfrentamento. Exige que a mulher espiritual pare de fugir da dor e comece a escutá-la. Porque a dor não veio para puni-la, mas para revelá-la. Jung dizia que a alma fala por símbolos, e muitas vezes o símbolo do narcisista na vida de uma mulher é o da ferida antiga que precisa ser vista. Não para ser adorada, mas para ser encerrada. Quando ela escolhe a si mesma, o narcisista perde o controle, porque a chave da prisão estava com ela o tempo todo. A partir do momento em que ela para de se justificar, de se calar, de se diminuir, algo se rompe no campo energético. A ligação que antes parecia mística começa a se dissolver. E o que sobra não é solidão. É liberdade, é clareza, é verdade. Ela começa a lembrar de quem era antes da manipulação, antes da dúvida, antes da dor. E mais do que isso, ela começa a enxergar a mulher que pode se tornar agora mais forte, mais consciente, mais alinhada com o sagrado verdadeiro. A espiritualidade dela não é mais usada para suportar o sofrimento, mas para transformar a si mesma. E quando isso acontece, ela não precisa mais de validação externa. Ela se basta, ela se honra, ela se escolhe. A verdadeira espiritualidade, segundo Jung, é um mergulho interior. E esse mergulho exige que ela enfrente as profundezas da própria alma. Mas lá no fundo, onde antes habitava a dor, agora começa a surgir a sabedoria. Ela entende que não foi fraca por cair nesse ciclo, foi humana, e que agora, com consciência, pode guiar outras mulheres com sua luz. Porque quem passa pelo vale da dor e retorna, volta com poder de cura. Então, se você chegou até aqui, entenda, você não está sozinha. Milhares de mulheres despertas já viveram o que você viveu, e todas elas tinham uma escolha: continuar no ciclo ou se libertar. E hoje essa escolha está nas suas mãos. Você pode seguir tentando consertar o outro, ou pode finalmente reconstruir a si mesma. E quando fizer isso, nada nem ninguém poderá mais apagar sua luz. A verdadeira cura nunca começa com o outro. Ela nasce no instante exato em que você decide se olhar com honestidade. Quando você para de buscar justificativas para o comportamento de alguém que te fere e começa a investigar por que ainda aceita migalhas como se fossem provas de amor. Essa é a virada de chave. Não é sobre culpá-lo, é sobre resgatar a si mesma e entender, como Jung dizia, que aquilo que negamos em nós reaparece em nossa vida como destino. Você não está presa ao que aconteceu. Está apenas aprendendo a se libertar daquilo que tolerou por muito tempo. Todas as vezes que você acreditou que ele iria mudar, você estava pedindo, na verdade, para ser vista. E não há vergonha nisso. O desejo de ser reconhecida é humano, mas o perigo está em se perder tentando ser suficiente para alguém que jamais se comprometeu em te amar de verdade. Você não nasceu para ser objeto de manipulação emocional. Você nasceu para brilhar. E essa luz que tentaram apagar é exatamente o que assusta o narcisista, porque onde há clareza, não há espaço para controle. A partir de agora, você não precisa mais se calar, não precisa mais espiritualizar a dor como se fosse missão divina.
Você pode sim acreditar no amor, no sagrado, na conexão profunda entre almas, mas isso só é real quando há reciprocidade, respeito e verdade. Não aceite mais metade de nada. Não aceite mais quase. Porque toda vez que você aceita menos, você está ensinando o universo a entregar exatamente isso: migalhas. Você é a sua própria cura. E essa cura começa no silêncio, no acolhimento, no alto amor. Começa quando você entende que não precisa provar nada para ninguém. Que seu valor não depende do quanto você consegue suportar, mas do quanto você é capaz de se honrar. E isso exige uma escolha: continuar pedindo amor ou começar a ser o seu próprio amor. A mulher espiritual que desperta dessa dor carrega em si uma força que nenhuma manipulação consegue mais tocar. Se este vídeo tocou algo dentro de você, não vá embora em silêncio. Deixe nos comentários a frase: "Eu escolho a mim mesma". Isso não é só uma frase. É um compromisso, um pacto silencioso entre você e sua alma. Aproveite para se inscrever no canal, porque nos próximos vídeos vamos mergulhar ainda mais fundo nos ensinamentos de Carl Jung, aplicados às relações tóxicas e ao despertar feminino. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance outras mulheres que ainda estão presas no ciclo. E lembre-se, a cura é individual, mas a libertação é coletiva. Você não está sozinha. Nunca mais estará.